Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos atender o pedido de um seguidor do nosso canal, que solicitou para falarmos de um tema que é muito comum, muito corriqueiro no nosso dia a dia, que é a insônia crônica de origem psicológica. Então vamos lá. Quando o corpo quer dormir, mas a mente não desliga. Algumas pessoas, elas dizem assim: "Bom, eu estou cansado, mas eu quando deito, o sono simplesmente não vem." Ou então, o meu corpo está exausto, mas a minha mente parece que continua ligada. Se você já viveu algo assim, saiba que você não está sozinho. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu vou te ensinar uma técnica poderosa que vai iniciar, vai mostrar a você a se livrar da insônia, ok? Então vamos lá. A insônia crônica de origem psicológica é mais comum do que muitas pessoas imaginam. E muitas vezes ela não está relacionada ao ambiente, ou à condição, ou até mesmo a barulhos. Ela está relacionada ao funcionamento do nosso sistema emocional. Durante o dia, a mente ela está ocupada. Trabalho, tarefas, conversas, compromissos, tudo isso mantém o cérebro ativo e direcionado para fora. Mas quando chega a noite e o corpo desacelera, algo interessante acontece. A mente ela começa a ter mais espaço. E é justamente nesse momento que alguns conteúdos emocionais aparecem. Pensamentos repetitivos, preocupações, memórias, antecipações sobre o dia seguinte. É como se o cérebro entrasse em um modo de vigilância. Imagine um sistema de alarme em uma casa. Durante o dia, com as pessoas entrando e saindo, portas abrindo e fechando, o sistema quase não chama atenção. Mas à noite, quando tudo deveria estar em silêncio, qualquer pequeno sinal ativa o alerta. Em algumas pessoas, o sistema emocional ele funciona de forma bem parecida. Quando chega a noite, o cérebro ele continua no modo de alerta, mesmo quando não existe perigo real. Isso acontece porque o cérebro tem uma função muito importante de nos proteger. Se em algum momento da vida, a pessoa passou por experiências de tensão, medo, preocupação constante ou algum tipo de insegurança, o sistema emocional ele pode aprender a permanecer mais vigilante, mesmo quando a situação atual já é diferente. É como um guarda noturno que continua patrulhando um prédio, mesmo depois que todos os problemas já foram resolvidos. O lugar está seguro, mas o guarda ainda acredita que precisa permanecer atento o tempo todo. Em muitos casos de insônia psicológica, o cérebro continua em estado de vigilância. E vigilância e sono profundo são estados totalmente opostos. Para dormir bem, o sistema nervoso precisa sentir segurança. Por isso, algumas pessoas dizem: bom, eu deito e parece que minha mente começa a trabalhar. Elas começam a pensar em problemas, relembrar conversas, antecipar situações futuras. Ou simplesmente sentem uma agitação interna difícil de explicar. Pense em um computador.
que tem muitos programas abertos ao mesmo tempo. Essa analogia é muito boa. Mesmo que você queira desligar o sistema, ele continua processando informações, até que esses programas sejam encerrados. O sistema não consegue descansar completamente. Com a nossa mente, com a mente humana, pode acontecer algo muito parecido. Alguns registros emocionais, eles permanecem ativos em segundo plano. E quando chega o momento de dormir, aí esses conteúdos podem se manifestar. Isso não significa fraqueza, isso não significa falta de disciplina, e também não significa que a pessoa não quer dormir. Na verdade, muitas pessoas com insônia crônica, elas desejam profundamente ter uma boa noite de sono. Mas o que acontece é que o sistema emocional ainda não encontrou aquele nível de tranquilidade necessária para permitir que o corpo descanse. Na terapia de reprocessamento generativo, a TRG, o trabalho envolve justamente compreender e reorganizar algum desses registros emocionais que mantêm o sistema nervoso em estado de alerta. Quando o cérebro começa a perceber que já não existe mais ameaça real, aí o corpo pode recuperar algo muito natural, a capacidade de relaxar. E quando o relaxamento acontece, o sono encontra espaço para surgir, compreende? Então, se você enfrenta dificuldades constantes para dormir e percebe que tua mente permanece ativa mesmo quando o corpo está cansado, talvez seja importante olhar para os aspectos emocionais envolvidos nesse processo. Cuidar do sono é também cuidar da saúde emocional. Se você quiser conhecer mais sobre o trabalho terapêutico baseado no reprocessamento generativo, visite o meu site, que está aqui embaixo desse vídeo, terapeutawellington.com. Lá você vai encontrar mais informações. E se você quiser, se você desejar conversar diretamente comigo, clica lá no botão de WhatsApp e envia para mim a mensagem: eu quero uma sessão gratuita. Será um prazer falar com você e explicar como funciona todo esse processo de forma bem mais detalhada. Segue este conteúdo, se ele faz sentido para você. Continua acompanhando o nosso canal, que aqui nós vamos continuar explorando caminhos para compreender melhor a mente, as emoções e o funcionamento do nosso sistema interno. Então, pessoal, como prometido no início desse vídeo, eu vou ensinar a vocês uma técnica de respiração que vai ajudar vocês bastante, para quem sofre de insônia crônica, a relaxar no momento que você está se preparando para dormir. Eu não sei se vocês já observaram uma criança, um recém-nascido, dormindo. Se vocês prestarem bem atenção, quando esse bebê está dormindo, o abdômen dele, ao respirar, sobe e desce, sobe e desce. Isso significa que ele não está respirando pelo diafragma. O ar que entra vai até o seu estômago e retorna. Essa técnica, ela ajuda
a diminuir a quantidade de um neurohormônio chamado adrenalina, que ele serve para nos deixar em estado de alerta. Então, para você que tem toda uma forma de dormir, né? Você que entra no quarto, que liga a TV, ou liga o celular, ou desliga a luz, e se acomoda e não se sente à vontade, ou seja, toda aquela situação que vocês já conhecem da insônia. Só façam isso a partir do momento que vocês tiverem certeza que vocês vão dormir. Agora eu vou dormir. Já fiz todo o meu ritual, agora sim. Então, deitem-se na cama, de preferência com o peito para cima, e coloquem as mãos nessa posição aqui, ó, tá? Porque o nosso inconsciente, ele é muito poderoso. Ele entende que essa posição das mãos é o momento que você está relaxado. Se você deitar e colocar as mãos nessa posição, o inconsciente ele vai entender que você ainda está ativo, que você ainda está numa posição de ataque. É assim que ele vai entender você. Então você coloque as mãos nessa posição, deite com o peito para cima e puxem o ar para que ele vá direto para o seu estômago, para o seu abdômen, como se fosse uma bola de ar. Então você enche o seu estômago e solta o ar pela boca da forma mais lenta que vocês puderem. Repete o processo, enche o abdômen, com os olhos fechados, sinta a respiração, o seu abdômen se inflando e esvaziando, de forma bem tranquila. Vocês vão perceber que o nível de adrenalina vai baixando lentamente. É uma técnica que no início ela pode te causar um pouco de desconforto, porque quem sofre de insônia, mesmo fazendo essa respiração, a mente está o tempo todo ativada. Mas o segredo é a concentração. Se concentre o máximo que vocês puderem. Façam essa repetição 10, 15 vezes. Que todos os dias, vocês fazendo isso na sequência, vocês vão perceber que vocês vão começar a iniciar o processo do sono bem mais rápido do que o dia anterior. Criem esse hábito que eu tenho certeza absoluta que vai ajudar bastante vocês. Ok, pessoal? E se quiserem conversar comigo de forma mais detalhada, se quiserem que eu dê maior detalhes, como eu falei ainda há pouco, clica lá no nosso link, que vai direto ao meu WhatsApp, e lá você escreve a frase: quero uma sessão grátis. E aí a gente conversa melhor. Como eu falei, eu terei prazer em ajudá-los. Fique com Deus, aquele abraço e até a próxima oportunidade.